sejam muito bem-vindos ao Revisitando. Eu sou o Elias Jó, prazer imenso estar com vocês. Vamos trocar muitas ideias, vocês vão aprender bastante coisas aqui do mundo da música, os bastidores e muito mais. Hoje comigo eu tenho o imenso prazer de receber esse irmão querido de longas datas, com quem eu já tive o prazer de trabalhar. Comigo, esse querido irmão Marquinhos Moura. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Como que você tá? Você tá bem? Um dos meus músicos preferidos. Fica à vontade, querido. Obrigado. E eu vou de fichinha, porque aqui é tudo organizado. Aqui nós vamos bater um papo. Eu queria saber, primeiro, se você perguntar alguma coisa, é por que você olhou para mim e tocou Garota de Ipanema? Quando de repente me inspirou, né? E a entrada foi triunfal. Eu não lembro de você ter me visto na praia, assim, andando. Não tive esse prazer ainda. Marquinhos Moura, muito obrigado por aceitar o meu convite. A gente está hiper honrado em tê-lo aqui conosco. Não poderia faltar você nesse programa. Ah, meu amor, se eu visse outras pessoas aqui, você não me chamasse, você ia ver. Eu ia começar a contar todos os nossos ensaios. Olha, o ar-condicionado não está ajudando. Mas é um prazer, querido, estar aqui com você. Você sabe que nós já trabalhamos várias vezes e eu adoro trabalhar com você. O teu conhecimento musical é fantástico e combina muito com o que eu gosto, né? Então eu quero desejar, hoje é o primeiro programa, é isso? Pois é, nós estamos estreando, eu precisava de alguém experiente comigo para podermos estrear. O Marquinhos Moura sabe do que eu estou falando. Pois é, eu não vou repetir não. Mas nossa, eu fico lisonjeado. Você sabe que a primeira vez ninguém esquece, né? Ele dá toda a deixa, gente. Os bastidores, olha, fica lá mesmo. Mas eu quero desejar a você, a toda a tua produção, ao Márcio, aos camerasmans, a esse prédio, aos diretores daqui do Vivax, que eu adorei o nome, achei Vivax maravilhoso. Muito bacana. Né? Quero desejar muita longevidade, muito sucesso, muitos pontos no Ibope. Amém. A gente precisa de ter espaços, né? Assim como que você está fazendo agora. Poxa, maravilha. Obrigado, viu, Marquinhos? E o nome do programa faz jus a tudo que a gente vai bater um papo aqui, é Revisitando. Vamos lá, Marquinhos Moura. Sua carreira artística começou como? Por quê? Eu sei que você começou atuando. Eu vou tentar sintetizar, né? Porque... Aqui não precisa não, aqui fala as verdades. Não, porque eu comecei em Fortaleza, isso. Né? Comecei em Fortaleza como ator, muito novo mesmo. E antes eu já cantava na minha escola, quando tinha Dia das Mães, eu ia cantar para as mães. Quando tinha Dia do Índio, era eu cantando Dia do Índio. E entrei para o teatro. O teatro realmente foi que me formou. E através do teatro o cantor veio mais forte. Porque depois eu fiz os programas de calouros que tinha lá, nas duas TVs que tinha na época só. Eu passei nos dois programas e eu ia regularmente, em um e no outro, fazer apresentações. Nossa, né? Que legal. Nos finais de semana, quando tinha o programa. Um era o Chacrinha do Nordeste, o outro era o Flávio Cavalcante, sabe? Que legal, isso é impressionante. E você era, extremamente novinho, essa coisa artística está em você já desde sempre. Já sim. É claro que eu tive uma infância de brincar de rua, porque era o que nós fazíamos mesmo, né? Mas como eu nunca pude ter bicicleta, nunca pude ter aqueles brinquedos que eu queria ter e tudo, então eu brincava um pouquinho na rua e em casa eu ficava com fio do ferro, imitando o microfone, né? Nossa, que barato. Ouvindo da cozinha o rádio ligado. Por isso que eu gosto muito de cozinhar também. Por que eu ficava na cozinha? Porque tinha um eco. Já tinha um reverb natural. Tinha um reverb, E eu achava que minha voz ficava linda ali. E aí eu ouvia todo tipo de música, né? Carângela, Aguinaldo Timóteo, Roberto. Você é um cara eclético, né? A gente não tem como rotular, né? Você sempre transitou na MPB, no pop, sim, né? Em sim. diversos estilos, né? Por causa disso. Por causa dessa infância. Né? E era assim, nos meus avós maternos, era o rádio, porque nós não podíamos ter vitrola, depois, muito tempo é que a gente foi ter uma vitrola. Já na casa dos meus tios paternos, eles já eram mais modernosos, mais tropicalistas, então já ouviam Gal, Caetano, Elise, foi lá que eu me encontrei.
O seu berço musical, com toda poxa, essa variedade de coisas que a gente sempre teve, graças a Deus, no Brasil, na rádio, né? O que te inspirou mais? Quais os cantores, assim? Primeiro, sem dúvida nenhuma, assim, que me fez resolver, né, que eu era artista, que eu queria ser artista e que eu queria cantar tão bem quanto, foi a Elis, né? Você sabe do amor que eu tenho pela Elis. Sim, sem dúvida. E de quanto eu aprendi com ela. Depois vieram outros, depois veio o Milton, depois veio o Ney Matogrosso, depois veio o Fafá. Que aí você vai juntando tudo isso aí, né? Porque vai fazendo toda essa salada, né? Cada um tem uma característica, né? Justamente. Mas e tem a música tradicional regional, né? Você vem do Ceará, um lugar extremamente rico musicalmente, né? Até hoje, né? Eu acho que o Norte e o Nordeste é muito rico, não que o Sudeste, o Sul não seja, mas o Brasil é muito rico musicalmente, mas aquela cultura do Norte e Nordeste é impressionante, né? Luiz Gonzaga, né? Tinha um movimento lá chamado Pessoal do Ceará, e tinha Fagner, e tinha Dinardo, Rogério, Amelinha. Sim. Eu estava atento sempre a tudo isso, porque no teatro eu trabalhava com pessoas mais velhas. Eu sempre estive com pessoas mais velhas, né? E eu aprendi muito, muito, muito com eles. Que legal. Mas o teatro, assim, era uma coisa, o tipo de peça que vocês faziam, eram musicais ou não? Você encenava mesmo e tinha uma parte que havia a questões de canto ou tudo assim? Então, ainda no Ceará, a primeira peça que eu fiz foi uma peça que era toda falada em cordel. Então era muito difícil. Nossa, isso é extremamente difícil. E era um grupo universitário, político, atuante. E a peça, logicamente, era toda uma crítica à situação que nós estávamos saindo e que eu não entendia nada mesmo, eu era muito novo. Claro, né? Pô. Então eu fazia o papel da repressão. Então, eu entrava dentro de um saco, olha, hoje eu não conseguiria isso, né? Eu entrava dentro de um saco de pano, tinha que rolar até o meio do palco e cantando ao mesmo tempo, sem microfone, sem nada, né? Foi aí que a música veio com o teatro. Que aí depois eu comecei a partir. No teatro tinha atores e escritores que eram compositores. E aí eles me tomaram como assim o cantor fetiche. Então todo festival eu tinha que cantar as músicas dele. Você participou de festivais? Festivais lá em Fortaleza. Legal. Que bacana. E a cena era como lá, Marquinhos? Porque a gente tem noção dos festivais que a gente viu, né? Muito forte na época da Record e tudo mais, mas existem os festivais, eles mais regionais, né? Digamos assim, que aí você conhece muito daquela cultura e muito dos compositores, né? Do lugar, assim. Tinha uma cara mais tradicional da cultura de vocês? Como é que era isso? Como na época ainda havia muito eco da repressão, da ditadura que teve, né? Então tinha muita gente querendo falar de alguma forma, muito jovem, querendo falar sobre aquilo, né? Que eu não entendia por ser muito novo. Sim. Então os festivais eles tinham um tom mais político. Sabe? Sim. Era mesmo das pessoas quererem botar para fora aquilo que já estava, o que não dava mais para segurar, sabe? Explode o coração. Sim. E eram esses festivais que eu participava. Era muito engraçado porque toda a vida que tinha um festival. E eram vários festivais. E é impressionante, Marquinhos, com um lugar tão rico culturalmente, não poderia ser diferente. E você saiu do Ceará com uma competência absurda, com uma escola maravilhosa, cultural e musical. E aí isso te deu uma baita bagagem para você interpretar grandes nomes, né, da música brasileira, como Elis, não é? E diversos Sim. nomes, né? Você tem projetos fazendo releituras de grandes nomes da música brasileira. Como foi isso para você e como é isso? Bom, eu fui para o Rio de Janeiro, eu não fui exatamente atrás da minha carreira lá. Eu fui por uma questão pessoal, né, que entre meu pai e minha mãe, que iam se juntar de novo, não deu certo. E aí eu falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Foi quando eu comecei a ir para lá e para cá, me conhecer pessoas, né? Aí alguém me indicava outra coisa, enfim, até parar num lugar que eu dava canja.
em Duque de Caxias, Não, que Baixada legal, Fluminense, conheço ali. onde eu morei. E eu acabei começando a cantar num bar chamado Bonequinha. Olha que nome, Bonequinha, né? Demais, essa coisa mais frufru do que essa. Gostei do nome. Vou no bar Bonequinha. Eu fiz uma aposta com a minha amiga, que eu morava com ela, nós fazíamos teatro, eu falei, você duvida como que se eu der uma canja hoje aqui, eu vou ficar trabalhando aqui? Ela duvidou. Aí eu falei, então você entra, faz de conta que é minha empresária e pede para dar uma canja. Eu dei uma canja, no outro dia eu já estava trabalhando lá. Nossa. Mas isso foi há muito tempo, hoje não é mais assim, né? Muda muito, né? Tudo As mudou. coisas. É verdade. Você participou, vindo com essa experiência de lá também, de outros festivais, inclusive do Festival Lubrax. Você foi o melhor intérprete? Nós tínhamos o Festival Lubrax, que era um festival enorme, assim, de grande projeção. Para você ter uma ideia, jurados, era Nana Caymmi, Nossa. Gonzaguinha, maestros, né? E tudo, e eu ganhei como melhor intérprete. Saiu até um LP na época e foi muito legal. Nossa, que coisa Foi bacana. uma experiência maravilhosa. E como foi entrar em estúdio em 83, lançou o seu compacto. 83, tá entendendo? 83, século passado. Eu odeio fazer isso, mas tem que datar. Mas tem que fazer o quê, né? O Vando foi meu padrinho musical. Ai, que legal. Então, o Vando foi fantástico. Foi ele que arranjou minha primeira gravadora, que é a Copacabana. Sim. E foi quando eu gravei meu primeiro compacto. E foi esse compacto que me lançou para o Brasil no programa do Fantástico. Olha que legal. Em que eu cantava Fascinação e cantava a música que seria trabalhada, que chamava-se Segredos. Não era uma música popular, era uma música bem MPB, bem mais linda, mas não houve uma repercussão assim, sabe? Só das pessoas que passaram a me conhecer e tudo, né? Nossa, e é uma Acharam responsabilidade, fenômeno, né? Fascinação, né? Logo fascinação para gravar. Mas com a sua competência, sem dúvida, não houve problema nenhum. E disso vem, numa caminhada, 3 anos depois, dá um boom com o grande single Meu Mel. Pois é, o Meu Mel que fui eu que gravei, tá, gente? Não foi Zé Vaqueiro, não. Zé Vaqueiro gravou depois de mim. Quero deixar isso bem claro isso aqui. É verdade. Tá? Zé Vaqueiro, que é do Paulo Debete. Oh, meu Deus, esqueci. Corta aí. Dá para cortar? Beleza, é Pode só ir? falar. Tá. Isso. Então, Meu Mel, que é do Paulo Debete. E foi uma música que sobrou de um LP. Um LP que os arranjos, inclusive, são do Roupa Nova. Nossa, que Um legal. LP super bonito, tem uma capa horrorosa que eu odeio, mas que foi eu que escolhi, eu assumo. Mas musicalmente é muito legal. E sobrou o Meu Mel, porque precisava dar autorização de fora. Sim, ela é Porque uma versão. Ela é uma versão de uma música americana, Entendi. música inglesa, né? Sim. E então precisava, e não veio a tempo. Então não aconteceu nada com o disco. Eu ia levar um pé na bunda, ia mesmo. Mas aí o meu chefe de divulgação teve uma ideia, porque logo depois chegou a aprovação, né, da música. Então ele fez assim um monte de cópias em cassete. Que legal. E aí nós distribuímos esses cassetes, ele distribuiu para todas as rádios. Eu comecei a cantava nos shows de rádio. E ela foi, naturalmente, pegando as pessoas pedindo, porque as pessoas pediam, gente, pelo telefone. É isso mesmo. Sabe? Não tinha essa de você estar comprando like, não. Era pedido mesmo. Ela foi da rua para rádio, Ela de foi verdade. da rua O sucesso pra rádio. foi da rua, né? E demorou, viu, Jó? Demorou mais de um ano isso aí, a gente. E fazendo rádio, fazendo um monte de coisa, até que ela realmente pegou, né? As pessoas aceitaram ela. Aí ela quebrou a barreira do FM, que nós não tocávamos no FM, né? Sim, no AM, né? O cantor popular era conhecido de outra forma. E aí foi. Aí veio Xuxa, Chacrinha, veio todos. Nossa, e você estava sempre lá na casa deles. Eu lembro muito bem disso. Vamos falar daqui a pouco. Vamos rodar o break até já com o Marquinhos Moura. Até já.
Então, estamos de volta aqui com essa figura maravilhosa, com esse meu irmãozão Marquinhos Moura. Quanta história, Marquinhos, quanta coisa boa. Nossa. Muita história, né? Muito bom estar sempre contigo, porque Você sabe de escola. Várias, né? Eu sei de várias. Algumas a gente não vai poder contar, tá bom, gente? Gente, eu realmente confesso que está sendo delicioso gravar esse programa, fazer esse programa para vocês com ele, esse queridão aqui, o Marquinhos Moura. A gente estava falando, né, Marquinhos Moura, da época do disco que você fez, do Meu Mel e tudo mais. A gente tem tantas coisas hoje em dia que mudaram, né, com essa coisa do digital, das plataformas e tudo mais, informações que são tão bacanas, como ficha técnica, os compositores, né? Nossa, isso some, né? Não tem espaço para isso, não tem né? espaço, né? Eu acho que na minha juventude, o que a gente mais gostava de fazer, e todo mundo ficava esperando ver o disco, do LP, né, do seu ídolo, né? Ai, tal dia vai sair aquele disco aí, nem todo mundo tinha dinheiro para comprar, mas um tinha, então ele comprava e se reunia todos nós no final de semana para beber e ficar ouvindo ininterruptamente aquele disco e descobrindo cada vez mais, ai meu Deus, olha que coisa linda aí, abrir a capa com aquele ritual de abrir a capa dupla. Nossa, não era? Maravilhoso. Ler a letra da música e além a ficha técnica, os compositores. Pô, isso é tão bacana. Meu Mel, gente, para quem não sabe, ela é uma versão, como o Marquinhos falou agora há pouco, do Frederick Henry, o original, com a versão de Paulo Roberto dos Santos Rezende e Sam Choueca, é o nome mesmo dele, não lembro agora, Norival de Paula, ou não sei a pronúncia exatamente. De Paula mesmo. E essas coisas ficaram um pouquinho perdidas na modernidade, não falando mal, até porque as plataformas, elas expandiram demais a maneira como a gente tem acesso aos artistas. É extremamente maravilhoso tudo isso, mas alguns detalhes como esse, como as pessoas envolvidas no trabalho, os bastidores da coisa, elas não aparecem, não há muito espaço para isso, né? Marquinhos Moura, meu querido, 7 anos depois, ou seja... 7 anos depois ele chegou aqui, do nada, e veio, acho que trazer um presente para você. É a gratidão pelo início, né? Que delícia. Estreando, revisitando na Rede Vivax, para esse querido amigo que tive a honra de conhecer hoje. A Rede Vivax Televisão te deseja muito boa sorte, que o teu sorriso entre na casa de cada um dos telespectadores e daqueles que acompanham a tua carreira e te amam imensamente. Gratidão. Essa é uma pequena lembrança da direção da Rede Vivax e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Poxa, obrigado. Amém, vai ser sim. Esse é o meu chefe. Obrigado, esse é o meu chefe. Olha, rapaz. Girassóis, viu? Muito obrigado. Nossa, Olha, que quem lindo. não queria ter um chefe desse, né? Pois é, eu tenho. Você não fica com inveja, não. Bom, eu estou à disposição, tá? Que coisa linda, Que lindo, lindo. gente. Gratidão, Olha, um bom programa. obrigado. E viu? quanta história, estou ali escutando. Pois é, nem queira O saber. programa já nasce um sucesso. Muito obrigado, Assim muito seja. obrigado. Até como a gente está bem informal, eu sei que está ao vivo, como a Rê ficou bonita, cortando. Não é? Eu falei pra Hebe, ela tem que estar conosco sempre. É uma beleza. A claquete fica mais bonita ainda. É isso. Gratidão, bom programa. Obrigado, Bruno, Obrigado, obrigado. querido, obrigado. Olha que coisa linda. Vou passar aqui para minha produção, por favor, Hebe. A Hebe vai entrar, gente. Vocês vão conhecer a Hebe. Essa é a Hebe. Quem me salva. É a Hebe Camargo. Muito obrigado. Ah, que Muito barato, linda, que coisa linda, que a Hebe. descontração. E Marquinhos Moura, 7 anos depois, você vem... É importante falar que não era o trivial, tá, gente? O que nós vamos falar não era o comum da época. É uma ousadia, e isso é muito importante a gente apreciar e dar valor, porque vocês vão entender que o contexto do período não era tão de boa. Nós vamos falar de um disco maravilhoso seu, que chama Sem Pudor, de 1990. Se não me engano, você já estava na Polygram. E o disco é extremamente atual no que diz respeito à arte que tem nesse disco. Se não me engano, você fez as fotos desse disco numa reserva natural em Nova Iguaçu, foi isso? Foi.
Gente, Com o fotógrafo da Playboy, foi. que atrevimento. Que atrevimento. O que acontece é o seguinte, a gravadora queria me transformar num galãzinho que cantava. E eu não era um galãzinho, eu nunca fui bonito a ponto de ser um galã. Eu me fazia bonito para parecer bem e tudo, mas eu não era um Fábio Júnior, nunca tive essa pose de galã. E sempre tive a consciência de que eu sou um cantor. O meu negócio é ser cantor, era cantar. E a gravadora me tolhia. Ela não me deixava crescer. Eu falava, olha, eu quero músicas em que eu mostre o meu potencial, em que eu possa chegar até as pessoas dessa forma. E era uma briga. Aí estava acabando o meu contrato com a Polygram, e aí era o último disco. Aí eu briguei com o empresário, briguei com o produtor, briguei com todo mundo. Chamei o Sérgio Carvalho, Sim. que é um grande produtor, que foi produtor da Simone, de um monte de estrelas aí. Falei, então, já que é o último disco, eu vou fazer do jeito que eu quero. Com Menescal tocando, com músicas de João Bosco, com Mu Carvalho, só com músico da pesada. E aí, a coisa do Nu não foi vaidade, sabe? Não foi egocentrismo. Quando eu tirei a roupa, era como se eu estivesse dizendo para as pessoas, olha, eu não sou só aquilo. Eu estou tirando aquela roupa como uma borboleta faz, que a casca sai, né? Que ela vem de uma lagarta e vira borboleta. Eu estou tirando essa roupa, estou me desnudando, porque eu sou outra coisa, eu quero ser outra coisa. E isso foi realmente um divisor de carreira, de tudo para você, através desse disco, quando você se despiu de algo que já estava ali, você não queria mais. Qual foi a inspiração para esse disco e para esse pensamento que chegou em você, assim? Olha, bom, como eu briguei com todo mundo, a gravadora não fez absolutamente nada, né? Ela, inclusive, dizia que muitos discos foram devolvidos porque as mães não queriam comprar os discos para as filhas, porque era muito assintoso. Só que é o seguinte, o Ney já tinha posado nu, o Caetano já tinha posado nu, o Fábio Júnior tinha uma capa nu, a Gretchen tinha uma capa nu. Por que eu não podia ter uma capa nu? Só porque eu era um cantor popular? Quer dizer, houve um pouquinho de sacanagem ali na coisa, né? Eu estava saindo mesmo, então faz de qualquer jeito, sabe? Mas é impressionante, porque tinha uma questão não da rebeldia, mas uma questão de se posicionar, né? Essa questão do nu que muitos fizeram teve um significado muito importante naquele período, né? Que a gente sabe que a gente não vivia a liberdade que a gente tem hoje, né? Até mesmo das questões de opção sexual e tudo mais, isso não era uma coisa tão tranquila, né? Como Sim. é hoje em dia. Deu uma boa evoluída, uma boa liberdade, que eu acho que é necessário. Eles dizem assim, bom, nós somos um país altamente hipócrita, né? Porque quando chegava fevereiro, era toda aquela nudez, né? Você via toda a nudez nos desfiles, nos blocos, os homens vestidos de mulher. Aí ali pode. Passou o carnaval, depois não pode. Não pode, né? Sabe? Então é hipocrisia demais. Como é que vai viver só com um período do ano para ser você mesmo? Pois é, para ser você mesmo. Por isso que muita gente metia o pé na jaca e nem voltava para casa. Pois é. Porque... Então, garotinhos e garotões, garotonas, de todos os gêneros, lembre-se que nada foi fácil, que hoje o que vocês têm à mão, que é tudo fácil, que vocês podem andar do jeito que vocês querem, que vocês podem pintar o cabelo do jeito que vocês querem, se beijar na rua, que vocês podem ter momentos de carinho em público, isso fomos nós, e artistas como eu, que demos a cara para bater. Tá? Então, saibam quem esteve antes. Pois é. Mesmo num momento desse, né, Marquinhos, como você falou da gravadora e tudo mais, que já estava num impasse ali, mas, poxa, como foi o processo da criação desse trabalho? Que eu sei que, assim, as pessoas muitas vezes não sabem, mas a gente que vive, né, esse mercado da música
tem um antes, gente, que a gente resolve repertório, a gente recebe diversas músicas e dali a gente faz um pente fino, né, para ficar as músicas que a gente acredita que, né, são as músicas que vão compor aquele trabalho, que vão dar um norte para aquele trabalho, vai dar uma cara para aquilo. Aí a gente tem o processo de tirar a tonalidade com o artista, né, para ficar confortável na voz dele. Aí vem o processo de arranjo e tudo mais. Nesse processo maravilhoso que eu adoro fazer, vivo disso. Eu também, adoro. Como foi para você esse processo? Nesse disco... Quem esteve com você? Olha, sempre o Sérgio Carvalho, né? É porque a gravadora, os produtores, o meu produtor anterior era o Paulo Debetio, que é um grande compositor também, que nós somos amigos até hoje, brigamos, mas voltamos às boas, né? Afinal de contas, ele me deu um presente que é o meu mel e que está até hoje aí, então eu acho isso um presente. E muitas coisas a gente também vai tirando, você vai se superando, você vai amadurecendo e vê que não tem nada a ver. Vinham cassetes, como você está dizendo. Sim. E às vezes eu passava a madrugada inteira ouvindo cassete, entendeu? Até chegar aquela que tocava alguma coisa. Aí eu fazia a minha separação, mostrava, olha, Paulo, isso aqui... Ou então eles já vinham com a coisa certa. Também, isso acontece. Então, essa aqui, cara, é para você. Essa aqui é para você. O meu mel, por exemplo, foi gravado primeiro pelo Toby. Olha. O Toby do grupo... Ai, meu Deus, como era o nome? Era um grupo de crianças. Mas não aconteceu nada. Sim. Não aconteceu nada. E aí... eu gravei e é como se fosse para mim. Impressionante. Era para ser para mim. É muito E louco. eu não queria. Não queria de jeito nenhum meu mel. É impressionante como tem histórias assim, né? Como você falou, ela entrou tipo aos 45, né? Tipo assim, eu não quero e tal. E muitas músicas de sucesso aconteceram dessa maneira. Assim, muito acidentalmente, né? É impressionante isso. É verdade. Cara, que coisa maravilhosa. Bom, nós estamos falando de um vinil, tá, gente? Que contém, né? 11 faixas da gravadora Polygram. Gente, os compositores que tem aqui são impressionantes. Tem Paulinho Tapajós aqui em músicas impressionantes. Tem o João Bosco aqui, com Aldir Blanc, lógico. Tem muita coisa boa. E tem uma música aqui, Ciúme de Rapaz, que foi a música... E foi o single desse trabalho, né? O single, que é uma versão do Jealous Guy do John Lennon, né? Pois é. E Dona Yoko foi muito gentil em liberar. Liberou gentilmente para eu gravar. Ficou lindo na sua voz. Obrigado. Lindo na sua voz. Vamos fazer um pedacinho? Vamos ver se eu lembro? Eu também vou tentar lembrar como é que eu toco. Eu vou fazer uma cola aqui. Faz a cola aí que eu também vou fazer a cola aqui. Porque a gente vai ter que dar um jeito comigo tem que ser tem que ser a Vera, né? Não pode ficar mentindo pro público, não né? é? Eu também vou tentar lembrar aqui. E você sabe, muita gente pede essa música do show. É mesmo? Nós vamos colocar ela no nosso show. Vamos fazer. Porque nós temos um show, viu, gente? Nós temos vários shows. Sim. Eu e ele. Sim. Temos vários projetos e nós vamos colocar ela. Sem dúvida. Vamos lá? Gente, eu gostaria rapidamente de agradecer ao querido Mauro da Pride, gente, que cedeu diversos instrumentos, inclusive esse teclado modelo Korg que eu tô tocando hoje aqui, SP280, é da Pride Music. Que o Music é por minha conta, mas é porque fica bonito, né? Aquela coisa, mas é da Pride, uma grande distribuidora, se não a maior do Brasil. Mas eu sei que é uma das mais tradicionais, que está aí há quase 3 décadas fornecendo instrumentos para todo o país. E ao som desse Korg SP280, eu vou tentar lembrar a música do John Lennon na voz do Marquinhos Moura. Vamos, Marquinhos! Velhos sonhos do passado me deixaram assustado. Disparou meu coração. Disparou meu coração.
Foi sem querer, desculpe. Eu sei que fiz você chorar. Foi sem querer, coisas de rapaz. Eu vivia inseguro, caminhando no escuro, sem saber o que pensar, sem saber o que pensar. Eu construí 1000 muros, eu destruí um coração. Foi sem querer, coisas de rapaz. Ciúme e nada mais. Barato, Marquinhos. A gente foi bem, hein? A gente foi bem. Mas o homem tá cantando ainda muito as fichinhas. Você sabe que tem muita gente que pensava que achava que essa música era um representante, que era um hino gay, porque ciúme de rapaz, né? Pois é. Então muita gente recebeu essa música como se fosse isso. Eu achei ótimo. Não tinha nenhuma intenção, não. Até porque não é uma coisa tão para esse caminho, né? Não, Pode ser, mas ficou gente, legal. Muita gente absorveu desse jeito e eu acho ótimo. Que barato, Marquinhos, que barato mesmo, assim. A gente tem muito que falar, assim, sobre essas coisas, mas vamos lá, e como tá o Marquinhos Moura? A gente está falando aqui de muita coisa do passado e tudo isso. Projetos futuros, Marquinhos. A gente tem feito algumas coisas juntos, Temos né? feito, fizemos agora Gonzaguinha, né? Um projeto sobre Gonzaguinha. Nós temos o projeto da Elis, o Eternamente Elis, que nós já fizemos. Temos o Luxo 80, né? Justamente. Só com clássicos revisitados Justamente. dos anos 80. Ajudando no programa, ó. Exatamente. Revisitados. E é muito bonito, porque nós não fazemos cover, né? Sim. Nós sempre revisitamos a coisa, mas com a outra cara. Sim. Então é muito legal isso. Estou fazendo agora, eu vou começar a fazer um projeto de teatro, para voltar ao teatro de novo. Que legal. É porque você atua, né? Você não deixou de atuar, né, Marquinhos? Não. Eu fiz Índio, antes da pandemia, fiz Índio 3 temporadas, que eu cantava, o personagem cantava, né? Eu fiz uma série chamada Sala de Professores, que era para estrear em 2020, mas Com a pandemia, né? Nós tivemos a pandemia e eu não sei agora quando é que a gente vai estrear, né? Sim, mas essa coisa do teatro, né? Como você cresceu fazendo isso, né? Começou através dessa coisa de atuar e cantar. Como você mistura uma coisa com a outra? Porque a gente tem um processo para quando a gente está tirando uma música, para quando a gente está, né, interiorizando aquilo, vestindo aquela música na gente. A peça de teatro para você, como que é? É o mesmo processo ou você veste de outra maneira? É o mesmo processo, porque eu sempre usei o ator para o cantor. Tudo que eu aprendi no teatro, que foi muito importante, que seria muito importante, os jovens que querem começar a vida artística, ou como ator, ou como cantor, aprender certas coisas que eu aprendi na marra, a disciplina, entendeu? No grupo universitário que eu te falei, todos nós fazíamos alguma coisa. Então, todos nós fazíamos o cenário, o outro fazia o figurino, depois nós fazíamos juntos as estátuas, que tinha as estátuas, o outro maquiava, então o outro, os outros estão fazendo isso, então o outro está fazendo a comida para dar comida para todo mundo. Então esse coletivismo foi muito importante para mim. E a disciplina. Sim, sem dúvida. A disciplina, você sabe que eu sou chatíssimo nos ensaios, né? Eu sou muito chato. Sei. Sou muito chato porque eu fico apavorado e acho que a gente tem que ensaiar e tudo. Então eu aprendi isso tudo no teatro. E é impressionante porque isso tem muito a ver, né? Esse coletivismo que você falou, isso a gente leva
para nossa atuação, né? Seja tocando, seja, né, atuando uma peça comum, né? Porque assim, é muito bacana a gente ter empatia, né? Música, a arte em geral, a gente não consegue trabalhar muitas vezes com quem a gente não tem muita empatia, aquela coisa. Isso vai ficar fazendo com que a gente fique cada vez mais junto e a peça flua bacana, né? Eu uso isso com os músicos, você sabe muito bem disso. Sim. Eu gosto muito, eu não sou aquele artista que acha que sozinho me basto. Ninguém se basta sozinho. Só para outras coisas, né? Mas para cantar e atuar, não. Entendeu? Eu preciso dos músicos. Então, eu sempre coloco vocês junto comigo nas interpretações, né? Sim. Eu sempre estou colocando vocês para atuar comigo na interpretação, porque E é impressionante que quando tem esse casamento, né, musical ou artístico que seja, como tudo flui muito bacana, né? E a gente acaba ficando assim, meio que muita gente fala, então é uma panela. Não é, né? Porque a gente se identifica e a gente quer sempre trabalhar mesmo com aquela galera por conta disso, né? Sim. É muito engraçado como isso funciona na música, no teatro e muito mais. E tem peça para estrear? Tem peça, sim. Eu ainda não sei o dia que vai ser e tudo. Tem algumas coisas para acontecer, ainda está tudo muito lento. Mas eu estou aguardando propostas, gente, porque eu gosto de trabalhar. Claro. Eu sou um que gosta de trabalhar, cantar e trabalhar, atuar. Gosto de fazer tudo isso. E você nos avise, porque a Vivax vai estar lá na sua estreia. Nós vamos lá cobrir, te entrevistar, falar com você nos bastidores. Eu sei que sempre antes a gente está ali meio recluso, meio, né, fechadão. Espero que a gente esteja no Bar Brahma ainda, né? A gente está no Bar Brahma também, gente. A gente está fazendo uma temporada lá, bem bacana. Pelo menos a gente está, se não me engano, uma data por mês, né? Uma vez no mês, por enquanto. Estamos aí. Quer dizer, a gente está sempre junto, fazendo algumas coisas assim, que é bem bacana. Esse projeto que você fez, Marquinhos, eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer contigo, foi quando a gente realmente se encontrou, que foi um trabalho da Elis Regina, e que é uma coisa muito exposta, porque é piano e voz, né? A gente fez piano e voz. Como precisa ter coragem, né? Eu e ele, né? Pô, quem tem um César Camargo Mariano tocando... Precisa ter coragem, porque ai. Não é que se tente fazer igual, porque não se consegue, não é o intuito, claro, né? Mas a gente tem que dar ânima para as músicas na interpretação, né? A gente tem que fazer chegar com a mesma intensidade que a Elis fazia para as pessoas. Longe de mim querer ser a Elis, né? Sim. Não haverá nunca. Mas como foi para você? Porque assim, é muito complicado, né? A gente quando pega algo consagrado e a gente faz uma releitura, é muito punk, ainda mais quando a gente tem respeito pela pessoa que fez, né, a obra. Como foi para você se despir um pouco daquilo que houve sem desprezar, óbvio, né? E colocar a cara do Marquinhos Moura naquelas músicas? Porque como eu fui lançado no Fantástico, por conta da semelhança da minha voz, que na época realmente era muito parecida, porque ela estava no ar, estava muito no ar ainda, fazia um ano só que ela havia falecido. Então, eu fui estudar para não ficar em cima da Elis, mas não perder a força que eu aprendi com a Elis, da interpretação, da dramatização, de tudo aquilo que ela nos ensinou. É impressionante, né? Ela deixou uma escola aí, né? Que ela e pronto, não tem, né? Não tem outro jeito. A interpretação dela Clara Nunes e tantas outras, né? A gente precisa retomar esse projeto, de repente fazê-lo em outros lugares, fazer lá no Brahma. Vamos falar com o pessoal lá. Estamos à disposição, né? Sim, e lá no Brahma, a Josi Oz vai entrevistar você, que tem um trampo muito bacana, um programa muito legal com a Josi, ela tem falado com pessoas maravilhosas, e você, Marquinhos, merece deve estar nesse bate-papo com a Josi. Aliás, deixa eu aproveitar logo e já dizer aqui, né? A minha página no Instagram é @Marquinhos com K, Marquinhos Moura Oficial, @Marquinhos Moura Oficial. O Facebook é apenas Marquinhos Moura com K. E eu tô fazendo a minha página agora, para poder ampliar mais a coisa. É bom, tá? É bom. Então, quem quiser se
quem quiser escrever, quem quiser fazer alguma proposta para a gente, nem que seja indecente, é só mandar mensagem por direct ou então para o marquinhosmoura@yahoo.com.br. Gente, é sempre um prazer, é impressionante, é uma escola. Tá com o Marquinhos Moura. Vamos pro break e já a gente volta com esse queridaço, com esse irmão demais, esse artista top. Marquinhos Moura, até já. Pois é, estamos de volta revisitando com essa figura impressionante, um grande amigo. Eu volto rindo porque cada break é uma história mais engraçada que a outra. Marquinhos Moura, esse meu irmão aqui, não dá, gente. Eu tô numa fase desse Gonçalves, né? Entendeu? Eu tô quase igual aquela amiga dela que só ria. A Lolita. Nós estamos assim, vai ficar bonito, Lolita. Graças a Deus. Olha, maravilhoso. não é muito bom nos dias de hoje a gente poder rir? Muito, nossa. Porque tem gente que não se dá o direito de rir. Eu rio. E rio de mim, gente. Entendeu? Tá certo. O grande segredo é esse, você ri de você É primeiro. lógico, sem dúvida. Marquinhos, falamos de tanta coisa bacanérrima aqui, mas vamos lá, a gente sabe como é que funciona os bastidores, das gravações. Vamos falar um pouquinho aí, a gente sempre passa por algumas coisas. Me fala um pouquinho de alguns perrengues que você passou em gravação. Como é que foi? Em gravação, perrengue? Backstage de show, muitas vezes. A gente vive muita coisa. Você fala acidentes, coisas Sempre rola alguma coisa que a gente deixa escondida, a gente não fala. Tem coisa que a gente tem que continuar deixando escondida, sabia? É melhor. Não, aconteceram tantas coisas, cara, porque na época que eu comecei, não tinha nada de, por exemplo, de sons fantásticos, entendeu? De cenários fantásticos. Né? A festa de boiadeiro era mesmo a gente só faltava cantar em cima do estrume mesmo, entendeu? Então você ia para os lugares mais longínquos. Eu me lembro que uma vez eu cheguei, estava tudo certo para eu cantar, para fazer um show numa feira, né? Chamava feira. E onde se vendia vaca, não sei o quê. Sim. Aí chegamos e aí eu perguntei para a pessoa que trabalhava comigo, eu falei, fulano, eu todo pronto, né? Cadê o palco? Que eu já olhei para cá, assim, eu não vi nada parecendo um palco, uma coisa assim. Aí ele falou assim, e os músicos também, que eu não estou sabendo, eu não tinha levado músico. Aí ele falou, me mostrou assim, tá ali, ó. Era um caminhão, uma coisa de caminhão, essa carroceria. Aqueles antigão, 1313. Com megafone. Meu Deus. Megafone, um triângulo, um pandeiro e um zabumba. Meu Deus. Para eu cantar 1 hora e pouco, logicamente, que claro, dura isso, show, né? E música pop, romântica, como é que eu ia fazer? Aí eu já já fiquei daquele jeito, eu falei, não vou fazer nada disso, não foi para isso que eu vim para cá, e não sei o quê. Aí ele falou, aí o cara que trabalhava comigo falou assim, olha, você tem 2 opções, ou você vai tentar fazer esse show de algum jeito, porque aqui não tem saída, ou você vai ter que enfrentar esse povo todo aqui quebrando tudo. O que você prefere? Eu falei, chama um sanfoneiro, vamos lá. Aí, eu não sei como é que eu fiz, cara. Eu não sei como é que eu fiz com zabumba, meu mel, encantando. E 1 hora e tanto, né? Meu Deus do céu. Mas era um repertório pop. Eu aí botei Luiz Gonzaga, botei tudo que vinha na minha cabeça, eu pus. Mas foi improvisação pura, improvisação, né? Um som horrível, que eu duvido que alguém que estava em alguma arquibancada ouvisse. Sem dúvida. Mas se eu não fizesse, eles iam matar a gente lá. E tinha cidades
tinha cidades que eram perto dos garimpos, que você tinha que ir antes para poder passear pela cidade de jipe, geralmente de jipe, com uma poeira vermelha, que a gente saía de lá parecendo, sabe, não sei nem o quê, para eles verem que você estava lá, porque eles não acreditavam. Cara, é impressionante. Mas você sabe que isso ainda rola em alguns lugares? Sim. Distantes, assim, é muito engraçado. Já passei por coisas assim também no palco com alguns artistas. É muito louco. As pessoas veem a gente em cima do palco, né? Depois que tudo tá ali pronto, não sabe os perrengues, né? Do antes. Não né? sabe não. Fora, cara, os tapas que eu levava aqui, né? Tapa que eu levava aqui, doía demais, né? Tinha aquela fã chata demais que eu chegava na beira do palco, ela ficava batendo na ponta do meu pé. Eu saía para cá, voltava para cá, ela batia de novo na ponta do meu pé, eu com vontade de dar um, sabe? Tinha essas coisas. Pá, aqui, na minha cara. E tem que ter um baita jeitinho para sair dessa situação, né, Marquinhos? Tem uns que não tem jeito, né, cara? Você costuma sair como dessas situações? Porque Eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo. Bom, palavra que eu mais ouvia, logicamente, porque os meninos ficavam com inveja, porque as meninas todas iam para frente, ficavam gritando, Marquinho, Marquinho, Marquinho. Os garotos ficavam pé da vida comigo, né? Então, o que eu mais ouvia era viado, queixa, aquele coro assim. Caramba. Então, eu tive que ir aprendendo a lidar com isso. Fazer que nada tá existindo para não desconcentrar, tem muita coisa fazer assim, que né? nada está existindo, aí chamava a menina no palco, cantava para ela, ou então aí eu fui aprendendo, aí quando eles começavam com isso, eu falava, oi minhas irmãs, vocês vieram, entendeu? Eu jogava a coisa para cima deles. É muito engraçado que tem fã que fica berrando, né? O artista. Fica. E tem umas diabas que elas berram mais do que você no microfone. Elas conseguem ultrapassar a sua voz, é incrível. Não, é impressionante, né? É muito engraçado. Como você sai de uma situação dessa, Marquinhos? Eu brinco, eu falo, mulher de Deus, se eu estivesse gritando como você, eu já estava rouco. O que você tem na garganta, pelo amor de Deus? Eu vou brincando, sabe, fazendo essas coisas assim. Não, aí veio o ator, veio... Consegue entendeu? sair da situação com leveza, né? Não, olha, no maior sucesso, eu me lembro que eu fiz um show lá para as bandas de Belém e tudo, e também no mesmo dia tinha um show da Marina na mesma cidade, perto. E o lugar que escolheram para fazer o show... E aí já estava melhor, tá? Porque aí tinha meus músicos, inclusive o Marcelo Mariano era músico meu. Então era um lugar enorme. Quando eu entrei não tinha ninguém, só os garçons. Aí me falaram, olha, não sei o que a gente faz, porque não tem ninguém. Eu falei, pois eu sei o que a gente vai fazer. Eu vou cantar para os garçons. Chamei todos eles para frente. Eu falei, eu vou homenagear vocês. Fiz um show todinho, do início ao fim para eles. Para quê? Para me disciplinar. Porque eles estavam ali para trabalhar. Entendeu? E eu precisava aprender a cantar para uma, para duas, para três pessoas, para 3 mil, para... Entendeu? Sim, isso é muito importantíssimo, importante. né? Isso é importantíssimo na profissão. Parece que não, mas muitas vezes uma divulgação que não foi tão bem feita, não tem o tanto de público que esperava. Acontece. Um monte de coisa, isso acontece. A gente tem que hoje em dia mesmo acontece com esses ídolos acontece. Internauticos, acontece. Acontece. E também hoje em dia é muito engraçado, né? Porque assim, você às vezes está fazendo na mesma cidade, tem 2 shows muito grandes. Sim. Né? Brigando ali com o público e muitas vezes não sai do jeito que a gente esperava, né? Na quantidade de público e tudo mais. E mesmo assim a gente tá ali para trabalhar, para levar alegria para o público, porque, aliás, a arte é isso, né? Alegrar a vida das pessoas, né? Não tem muito o que fazer. E sim, isso mesmo. Mas fala aí, Marquinhos, bastidores. As pessoas querem saber muito dos bastidores. Os bastidores, assim... Programa de televisão. Deixa eu te contar, assim, Você não saía do Chacrinha, você já era uma cadeira cativa. Eu fiz muito Chacrinha, mas era um ambiente tão legal, porque todo mundo ficavam vários juntos no camarim. Então, eu sempre disse que eu acho os anos 80 maravilhoso, porque era todo mundo começando ao mesmo tempo,
eram as bandas de rock brasileira sendo descobertas pelos brasileiros, era cantores de samba, eram os grupos mirins, era Menudo, era eu, era Rosana, era tudo junto, cara. Sabe, na maior paz, na maior alegria, não tinha essa coisa de separação que tem hoje. Então, acho que o grande segredo do Chacrinha, quanto do Bolinha, quanto do próprio Silvio, eu fui agora fazer o programa de 60 anos do programa do Silvio, com muito orgulho, e sempre foi assim. Então, era uma coisa, não tinha segregação. Sim. Não tinha essa disputa. Claro, tinha um ou outro que fazia isso, né? Agora, o que você via nos camarins? Não, nunca vi ninguém fazendo nada, porque todo mundo fazia escondido, entendeu? E eu sempre fui medroso. A gente se juntava, no carnaval é que a gente enlouquecia, mas eu já não posso contar porque Você isso vai fazer parte de um livro. Mas chegou a fazer show no carnaval? Não, mas o carnaval no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, nós desfilávamos. E tinha os bailes, tinham 5 ou 6 bailes, em que tinha um camarote que era para todo mundo, para todos os artistas que estavam brilhando naquele momento. Então se juntava atores com cantores, entendeu? Então eu via gente de madrugada, não vou dizer nome, depois que bebia até de manhã nu, andando, correndo, e o segurança correndo atrás, entendeu? Era gente que se perdia no banheiro, errado. Entendeu? Eram coisas assim, entendeu? Você se encontrou ou se perdeu? Não, eu ia no banheiro, eu ia no banheiro certo. Eu ia no banheiro certíssimo. Poxa, já tinha que ter o unissex na época, né? Já tinha que ter, pô. Não, depois de um tempo ficava. Já fica, não precisa impor. Você vê como é interessante? Não precisa impor, né? Depois já fica, naturalmente, né? Não tem jeito. Aí né? todo mundo se juntava no outro dia na banda de Ipanema para curar ressaca. E era uma maravilha. Era uma coisa bem democrática, por incrível que pareça. Não tinha essa coisa de violência, não tinha nada disso. Era um outro momento, né? Era um outro período que a gente tem que levar em consideração isso, a liberdade de você poder andar e que não tinha essa violência tão forte, né? Sim. Como hoje em dia, assim. E você falando disso, eu lembrei também que aqui em São Paulo tem um movimento muito bacana do pré-carnaval, né? Que não sei se ainda tá forte por conta dessa coisa da violência e o centro tá muito bagunçado. Ali no Aroche. Os bloquinhos? Ainda tinha, né? Um tempo atrás. Era muito legal isso também. O Aroche, ele deu uma desacelerada, deu uma caída, essa coisa lá do Aroche. Eu moro no Aroche, inclusive. Deu uma caída, mas acho que por conta mesmo de tudo isso, da situação, e a gente tem que estar atento também, porque a violência não está fácil, né? Eu já não vou mais para esses lugares de aglomeração, eu não gosto. Já o que tinha que fazer, já fiz, sabe, assim. Eu gosto, por exemplo, de cantar mais para menos pessoas, eu gosto de ir para uma festa com menos pessoas, Sim. Eu gosto de sentar e beber, e conversar e rir, cozinhar para os meus amigos, adoro. Aliás, já fui convidado para vir para um programa que faz comida aqui. Você vai não foi, Reb? Reb. Ai, Marquinhos, quantas histórias, gente, é demais, é sempre uma aula com esse homem aqui, não dá não, gente. Marquinhos, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado estar com a gente aqui nesse programa Revisitando pela Rede Vivax. Muito obrigado, é um carinho imenso ter estado contigo aqui. Meu amigo, obrigado você. Você é esse músico genial, maravilhoso, estou muito feliz. Eu quero te desejar muita longevidade para esse programa, tá? Eu sou padrinho, né? Sou padrinho porque eu estou fazendo o primeiro, não vem ninguém querer tomar meu lugar. Então eu quero de ano em ano, pelo menos, aparecer aqui. Lógico, bem mais do que isso. Você está muito bem, você está com uma equipe muito bacana, as instalações são ótimas, então eu desejo, como a gente diz no teatro, merda, tá? Muito sucesso, muita luz,
Muito Ibope. Obrigado. Nossa, muito obrigado. Obrigado, seu diretor. E Márcio. o Márcio é um querido, a Reb que está aqui me salvando. Reb, obrigado, Os câmeras Reb. que são todos os queridos aqui. E vou te pedir um favor, sem querer ser chato. Vamos fazer mais uma? Vamos. Então bora, Vamos, vai sim. ser maravilhoso. Vamos ser gente. chatos juntos. Vamos fazer. Obrigado a todos vocês. Gente, escrevam para mim, me sigam. Vamos lá. Será que eu sei a letra dessa? Sabe sim. Fica comigo, meu mel. Tiro a Deus das mãos. Não me entregue à solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Dão, 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 dão. Dão, 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 dão. Dão, 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 dão. Lembrar da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. Que fazer de tantas coisas sem ter você, o pedaço bom de mim. Meu mel, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Não vá, não saia de mim. Eu enlouqueço de vez. Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma, só mais uma vez. Meu mel, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Ficar comigo, meu mel. Tiro a Deus das mãos. Não me entregue à solidão, meu mel. Você é o pedaço bom de mim, meu mel. Você é o pedaço